Todo vascaíno pego de surpresa na manhã desta quinta-feira. O Vasco ontem saiu com um empate da Colômbia. Mas a principal informação da noite da quarta-feira não foi em si a partida do Vasco da Gama, mas sim um nome que o Vasco da Gama vem negociando no mercado da bola. Atacante nigeriano, chamado Christian Eberé. A informação que eu vou trazer a você aqui na manhã dessa quinta-feira, amigo, é de fato surpreendente. Eu fiquei surpreso e tenho certeza que você também ficará. Gama, eu quero começar, é claro, falando sobre essa partida de ontem, inclusive, uma partida que depois do término aconteceu algo muito inusitado, cara. Tá aparecendo aí nas imagens a vocês, após o término da partida de ontem, o elenco Cruz Maltino ele seguiu treinando, tá? Amigo, no estádio da Colômbia, no estádio Atanásio Girardot, o elenco do Vasco realizou um pequeno treino ali, uma pequena sessão de treinamentos com os atletas que não entraram em campo e também com os jogadores que entraram no segundo tempo da partida. A gente viu o Rojas, o Cláudio Spinelli, né, realizando aí esse treino, o Jair, já olhando o jogo que vai acontecer nesse próximo sábado contra o Mirassol no Rio de Janeiro, né? O Pedro Emanuel já começando a colocar as suas metodologias de treino, sempre algo muito diferente, né? Um trabalho novo de um técnico português, algo que com toda certeza, né, amigo torcedor vascaíno, o elenco não está acostumado, e eu nunca vi isso acontecer, e agora chegou o Pedro Emanuel com a sua nova metodologia de treino, colocando os atletas para treinarem após a partida. Se isso vai dar certo ou não, eu não tenho como dar uma resposta agora, mas estou ansioso para saber o resultado final disso. Falando em resultado, ontem, o Vasco da Gama que entrou em campo, né, contra a equipe do Independiente Medellín, empatou no placar de 2-2. Eu falei muito sobre essa partida já no pós-jogo, que eu coloquei ontem logo após a partida. O resultado foi bom, eu acho que 2-2 foi um resultado bem legal. O Vasco volta com um empate para o Rio de Janeiro e precisa apenas de uma vitória simples para conseguir a classificação. Só que o grande problema, amigo, foi a atuação do Vasco da Gama, sabe? Poxa, o Vasco jogou muito mal ontem. O Vasco teve uma atuação, vou dizer aqui, até de uma forma dura, patética, gente. Foi muito feio o desempenho do Vasco da Gama ontem contra a equipe do Independiente Medellín dentro da Colômbia. O Independiente Medellín é uma equipe fraquíssima, muito limitada. Eu até citei ontem para vocês que o Independiente Medellín, com a bola que tem, seria facilmente uma equipe rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro se disputasse o Brasileirão da primeira divisão. Eu não vou dizer que era obrigação do Vasco vencer, mas era obrigação do Vasco pelo menos ter um bom desempenho. Isso não aconteceu. E essa é a grande preocupação. E o Pedro Emanuel, após a partida, foi perguntado exatamente sobre o que faltou para o Vasco vencer, o que falta para esse Vasco desempenhar. Ele falou um pouco sobre isso. Foi difícil preparar este jogo porque o Independente tem um treinador novo, tem vários jogadores novos. Fizemos uma preparação muito específica em relação a nós, aquilo que nós podemos fazer, aquilo que nós podemos melhorar. Foi isso que fizemos em relação ao último jogo. Foi pena termos sofrido um golo no último minuto da primeira parte, isso instabilizou-nos um pouco, mas a forma como entramos na segunda parte também nos motivou a continuar. Penso que fizemos um bom jogo, acho que criamos, penso eu, e acho que não irão discordar comigo, de mais oportunidades ou possíveis oportunidades do que o Independente. Valorizamos muito também aquilo que foi o resultado, porque levamos para o São Januário, para o nosso estádio, para a nossa torcida, a decisão desta eliminatória e era isso que queríamos e deixamos tudo em aberto para que possamos fechar esta eliminatória na nossa casa. Cordial saludo para el camerino César Echeverry. Profe, ¿dónde cree que le pudo haber faltado a Vasco para llevarse los 3 puntos de Medellín? Muchas gracias. Faltou-nos um pouquinho mais de eficácia e sermos mais incisivos nos últimos 30 metros na primeira parte, porque creio que se marcássemos primeiro iria-nos dar mais confiança e iríamos nos sentir mais confortáveis no jogo. Fizemos o que eu pedi, tivemos mais bola, tivemos mais aproximações à baliza do Independente, mas é um facto que não marcamos e isso acho que nos poderia ter ajudado a levar a outro resultado daqui. E depois, novamente, aquilo que toda a gente fala no erro, mas o erro faz parte do futebol, mas não podemos, temos que ter
uma mentalidade diferente na forma como defendemos a nossa baliza, principalmente nos últimos minutos de cada parte. São momentos importantes e que podem marcar aquilo que é o nosso desempenho para o resto da partida. Felizmente não aconteceu, porque a equipa entrou muito motivada na segunda parte, fez também logo o golo que também nos animou e nos motivou. Agora também não vou dizer o contrário, que quebramos fisicamente cedo demais em relação àquilo que eu perspectivava, mas depois os que entraram deram nova força à equipa e voltamos a lutar pelo resultado, e por isso mesmo no final aceito o empate, mas acredito e creio que pelas oportunidades que tivemos poderíamos ter saído aqui com a vitória, mas o empate é justo porque é a realidade, e agora no São Januário vamos tentar fechar a eliminatória. Bom, amigo, então essas foram as palavras do técnico Pedro Emanuel, muito sincero, muito verdadeiro. Gostei muito, achei inclusive a entrevista coletiva do técnico Pedro Emanuel muito lúcida. Mandou a real, cara. Valoriza-se o resultado, pois leva, né, a decisão para São Januário, mas o desempenho foi definitivamente muito abaixo. E agora vamos para aquela notícia que pegou o vascaíno de surpresa, e me pegou de surpresa, provavelmente te pegou de surpresa também. Ontem, por volta das 9 horas da noite, o jogo ainda estava em andamento, estava nos momentos finais da partida, um dos maiores setoristas do futebol sul-americano, né, que é o César Luiz Merló, ele trouxe uma informação relacionada a um interesse do Vasco da Gama pelo atacante nigeriano Christian Eberê. Hoje, esse atacante ele tem contrato com o Cruz Azul do México. Contrato até o meio do ano de 2028, tá? O Christian Eberê, ele é um atacante que consegue atuar tanto como centroavante, quanto também como um ponta esquerda. Ele é ambidestro, tem 1,77 m de altura, jogador forte fisicamente. E é um jogador que consegue fazer essas funções. Ele é bem... consegue desempenhar no ataque, na ponta. É um jogador bem interessante com relação a características. Só que aí eu não conhecia o Christian Eberê. Essa informação veio como uma bomba, porque até o César Luiz Merló complementa ainda a notícia, dizendo que nesse momento o Eberê é quem encabeça a lista de candidatos a ser o novo reforço do Vasco da Gama para o restante da temporada. E aí eu falei, pô, eu vou dar uma olhada nesse jogador. Quem é o Christian Eberê? Quem é o atacante nigeriano que encabeça a lista de reforço do Vasco nesse momento, de acordo com o César Luiz Merló? E aí eu fui dar uma olhada nos números dele desde 2022, até porque é um jogador que já não é tão novo, tem 28 anos de idade, só que a carreira dele começou velho, podemos dizer assim, porque ele teve uma passagem longa até pelo futebol brasileiro, só que passou por clubes como Lajeadense, Fluminense de Joinville, Metropolitano, Maringá, Pouso Alegre. E foi em 2022 que ele saiu do Brasil depois de uma passagem pequena pelo Vila Nova de Goiás para o Uruguai. Olha que loucura, gente. E aí chegou ele em 2023 no Uruguai. E ele atuou no Plaza Colônia em 2022 e 2023 também. No Plaza Colônia em 2023 foi a primeira e única grande temporada desse jogador. Foram em 35 partidas, 17 gols marcados. Destaque esse, no Uruguai, que o fez ser vendido para o Nacional. Ele sai de um clube de pequeniníssima prateleira e vai para um clube gigante do Uruguai, pelo destaque que teve. E aí, amigo, começou a mostrar quem é. 14 jogos, 2 gols marcados no seu primeiro ano no Nacional. Seu segundo ano no Nacional, até a metade do ano, ele em 31 jogos, ele em 10 jogos teve 3 gols marcados e 3 assistências. O contrato dele com o Nacional se encerrou. E ele, aliás, o Nacional resolveu emprestá-lo para o Plaza Colônia. E ele teve em 22 partidas 1 gol e 5 assistências. Não foi bem no Nacional. E o Nacional conseguiu vendê-lo para o Cruz Azul do México. E desde então ele se encontra no Cruz Azul. Já está indo para a sua segunda temporada no Cruz Azul. Ano passado, em 19 jogos, foram 4 gols. E agora, nesse ano, em 2 jogos, ele marcou 1 gol. Esse é o jogador que, de acordo com César Luiz Merló, hoje encabeça a lista de reforços do Vasco.
Ontem, até na parte da noite, os amigos do canal Vasco trouxeram a informação que, ao entrar em contato com o staff de jogador, foi confirmado que não chegou nada até o momento. Eu não gosto de desmentir informação, tá? Foi uma informação que o César Luz Mello trouxe e eu estou compartilhando a vocês. Gente, sinceramente, vou ser muito reto, muito sincero, muito honesto. Se o Vasco da Gama estiver negociando com esse rapaz, com esse atleta, com esse jogador, tem que ser averiguado. De verdade. Se o Christian Eberê, que nos últimos 3 anos de carreira, ele teve exatamente, olha que loucura, 13 gols marcados, 2024, 25, 26, foram 13 gols marcados, tem 28 anos de idade, eu acho que não pode ser considerado como normal. No mínimo, quem colocou esse nome na mesa do Vasco da Gama tem que ser, chama na mesa, se foi o Admar, o que tá acontecendo, cara? Quem é Christian Eberê, amigo? Quem é esse jogador? Pô, não é possível que esses caras não viram que o Vasco tentou o Lloyd Augusto e foi a cagada que foi. Que o Vasco da Gama tentou o suíço Maxime Domingues e foi a cagada que foi. Que o Vasco da Gama tentou o Jean Davi Menezes e foi a cagada que foi. E agora os caras estão indo atrás de um nigeriano. Gente, sinceramente, eu espero que isso não esteja acontecendo. Mas, diante de quem trouxe a informação, que é um jornalista muito sério, tem um trabalho muito bom, que sempre crava as notícias, é algo que me preocupa demais. Durante, né, claro, essa quinta-feira, eu vou estar buscando essas informações a vocês, não consegui ainda buscar isso, pois o vídeo sai às 7 horas da manhã, essa notícia saiu na parte da noite de ontem, tive que fazer pós-jogo, etc, não deu tempo, mas durante essa quinta eu prometo voltar com alguma notícia, mas preocupa. É o Vasco empatando com um time fraco do Independente Medellín, poxa, Christian Eberê na mesa, sinceramente, amigo torcedor, é algo que preocupe muito o vascaíno pro restante da temporada. Vamos falar sobre Vasco da Gama, vamos atualizar tudo aqui sobre o nosso gigante da colina, Vasco que jogou ontem e mais uma vez decepcionou, apesar do resultado, se for pensar em termos de classificação, não ter sido ruim, o desempenho dentro de campo deixou muito a desejar, né? A gente vai falar um pouquinho ainda aqui sobre essa partida de ontem, já gravei o pós-jogo, que é o vídeo anterior a esse, então se você não assistiu, pode assistir aqui o vídeo anterior, mas eu ainda vou dar um pitaco sobre essa partida nesse vídeo aqui. E vamos falar principalmente aqui sobre reforços, né? Novela de Ossa chegando ao fim, também vamos falar sobre um atacante nigeriano, que o Vasco tem interesse, e também um atacante equatoriano, a gente até falou sobre ele aqui em outro vídeo, mas que o Vasco avançou para poder fechar essa contratação. Começando aqui mais um vídeo, vou começar falando sobre a partida de ontem, né? O resultado em si, 2-2 fora de casa, não é um resultado ruim. A tendência é que em São Januário, na próxima quarta-feira, o Vasco consiga, né, carimbar a sua classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Agora, a forma como o Vasco se comportou dentro de campo e como o Vasco vem jogando desde antes da pausa para a Copa do Mundo é algo que deixa a gente muito preocupado e muito chateado, né? Porque a gente não vê nesses jogadores a vontade de vestir a camisa do Vasco da Gama. A impressão que passa, né, é que na cabeça da maioria ali dos jogadores, eles estão fazendo um favor vestindo a camisa do Vasco. Não parece que eles estão com salário em dia e recebendo um ótimo salário, né, para representar o Vasco da Gama. A impressão que dá é que tá todo mundo ali de saco cheio. E acho que esse sentimento vem até conversando, né, com torcedores do Vasco e tal, com a galera que acompanha. O torcedor do Vasco também já não tem mais forças nem para reclamar. O torcedor do Vasco já tá de saco cheio também. Então, assim, a impressão que dá durante os 90 minutos que o Vasco tá jogando é que todo mundo está de saco cheio. O torcedor que não aguenta mais esse time, não aguenta mais acompanhar esse time, não aguenta mais se estressar com esse time, e os jogadores que aparentemente também não queriam estar ali, não queriam estar jogando no Vasco, queriam estar fazendo qualquer outra coisa da vida. Então, assim,
assistir jogo do Vasco tem sido aí um teste de resiliência, né, para o torcedor, porque cada jogo, meu amigo, é um teste mesmo para paciência, para resiliência do torcedor. E ontem foi mais um, jogando contra uma equipe muito fraca, que é a equipe do Independente Medellín. O Vasco não conseguiu vencer o jogo. No primeiro tempo, então, o Vasco teve quase 70% de posse de bola e não conseguiu nem assustar a equipe do Independente Medellín. E aí, para variar, no último lance do primeiro tempo, uma falha defensiva, o Vasco toma o gol. Aí consegue um empate com 20 segundos do segundo tempo num gol contra da outra equipe. Mas aí o Cuesta resolve fazer um gol contra aqui também. Então, assim, é teste para cardíaco, meu amigo. Tem que ter muita paciência. O Vasco volta a jogar no sábado contra a equipe do Mirassol e precisa de reforço para o Campeonato Brasileiro, porque esse time aqui dá para a gente cravar. Esse time sem contratar vai ser rebaixado. Esse time sem contratação vai ser rebaixado. Não tem como salvar. É um time muito fraco e um time desmotivado. É um time, enfim, que precisa de um sacode ali, de chegar alguém para mudar essa mentalidade desse time, porque tá uma mentalidade de fracasso impregnada ali na cabeça desses jogadores. Mas enfim, só um pequeno desabafo aqui sobre essa partida. Não sei se... Sobre essa partida não, sobre o momento do Vasco. Não sei se você concorda, se você discorda, mas pode ficar à vontade para comentar aí também. Antes de falar aqui de mercado de transferências, né, porque o Vasco está avançando na contratação de um jogador equatoriano, tem interesse no nigeriano. O Vasco também está parecendo uma convenção da ONU, né? Toda hora é jogador suíço, é angolano, é nigeriano, enfim, chileno, todas as nacionalidades o Vasco está buscando. Mas antes, vou falar de um parceiro aqui do canal Machão da Gama, que é a Allsafe Seguros. Você que tem seu carro, sua moto, tá andando por aí desprotegido? Meu amigo, não dá aqui no Rio de Janeiro para ficar andando desprotegido. Aliás, no Brasil inteiro não dá, né? A gente tem que sempre estar protegendo aí os nossos bens. E eu recomendo a Allsafe Seguros, que é conhecido como o seguro mais barato do Brasil. E para você ter mais informações, você pode ir no link que está no QR Code ou então na descrição aqui desse vídeo e fazer a sua cotação. Usando o cupom Juninho, falando que veio aqui pelo canal, você ganha 30% de desconto na sua adesão, beleza? É o seguro mais barato do Brasil, tem condições especiais para motoristas de Uber e motoristas de táxi também. Aceita carro de leilão, então tem menos burocracia, você não fica preso numa apólice. Então procure a Allsafe Seguros, faça sua cotação e não ande por aí desprotegido. Se você acha que está pagando caro também no seu seguro, tenho certeza que na Allsafe vai ser mais barato. Faça uma cotação lá, as informações estão aqui na descrição desse vídeo. Bom, meu amigo, vou falar aqui sobre o atacante equatoriano John Yeboah. O Vasco está muito próximo de acertar a contratação do atacante equatoriano John Yeboah, de 26 anos de idade. As negociações avançaram nas últimas horas, mas ainda restam alguns detalhes para que o acordo seja concluído. A informação foi dada pelos amigos do NT Vascaínos. Neste momento, o principal ponto em discussão é o formato da operação. O Vasco e o Veneza, que é o clube onde ele joga, estão negociando se a transferência será por empréstimo com opção de compra ou empréstimo com obrigação de compra, modelo que ainda está sendo ajustado entre os clubes. O John Yeboah tem contrato com o Veneza até 30 de junho de 2028. Revelado nas categorias de base do Wolfsburg, da Alemanha, o atacante também passou por clubes da Holanda e da Polônia antes de chegar ao futebol italiano. Pela seleção do Equador, ele tornou-se presença frequente nas convocações e ganhou destaque pela velocidade, versatilidade, já que atua dos dois lados do ataque, e pelo desempenho na Copa de 2026, quando foi apontado ali por muitos como o principal jogador equatoriano da competição. As conversas estão em andamento e o clima é de otimismo para que a negociação seja finalizada aí nos próximos dias. Então o atacante equatoriano John Yeboah, próximo aí de se tornar jogador do Vasco da Gama, 26 anos de idade, é um jogador interessante. Eu acho que é uma contratação interessante, não sei quanto o Vasco vai pagar nessa contratação de empréstimo com opção de compra e tal, mas sacramentando, acho que será sim uma boa contratação. Jogador que se destacou no Mundial, tem bons números, acho que seria um nome interessante. Agora, um outro nome que surgiu, e esse eu não acho nada interessante, é o do atacante nigeriano Christian Ebere, de 28 anos de idade. O Vasco tem interesse na contratação desse atacante, que atualmente joga no Cruz Azul do México.
A informação foi revelada pelo jornalista César Luiz Merlo e aponta que o jogador é um dos principais alvos da direção do Vasco para reforçar os lados ali do campo. O Christian Eberê é um jogador que se destaca pela velocidade, pela força física e pela versatilidade. Ele pode atuar como centroavante aberto pelas pontas e também como 9. O jogador já conhece aqui o futebol brasileiro. Ele passou por Juventude e Vila Nova, clubes de menor expressão aqui no futebol brasileiro, né? O seu passe está avaliado ali em 1 milhão de euros, de acordo com o Transfer Market, e ele assinou, né, com o Cruz Azul do México em fevereiro de 2026, após se destacar no futebol uruguaio, no Plaza Colônia. Cara, eu dei uma rápida pesquisada sobre o Eberê e deu para ver que ele é um jogador querido pela torcida do Cruz Azul, lá do México, né, onde ele tá desde fevereiro. Mas assim, é um atacante que, jogando como ponta e como centroavante, na sua carreira ele tem 30 gols em 128 jogos. Disputou Campeonato Mineiro, disputou Série B do Brasileirão, Campeonato Uruguaio, Campeonato Mexicano, enfim. É o tipo de jogador que vai chegar e resolver o problema do Vasco? Parece que não, né? Parece que não. Então, assim, é uma contratação que, na minha visão, não faz o menor sentido caso o Vasco realmente feche essa contratação. Quem trouxe a informação, né, foi o César Luiz Merlo, é um jornalista conceituado aqui de transferências na América do Sul, né? Como se fosse o Fabrício Romano aqui da América do Sul. Ele sempre tem ali as principais informações. Mas, sinceramente, o Eberê eu acho que é uma contratação sem explicação. Sem explicação. Caso o Vasco avance, não faz nenhum sentido, né? Tenho certeza que aqui no futebol brasileiro tem opções melhores do que contratar um atacante nigeriano que está no futebol mexicano e que já jogou aqui no Brasil em clubes de menor expressão. Não faz nenhum sentido. É mais uma contratação nível Lloyd Augusto, Maxime Domingues, Jean Davi. Não faz sentido, tá? Espero que não avance nessa situação. Agora, para encerrar aqui, vamos falar sobre De Ossa, né? O fim da novela De Ossa ainda não chegou, mas está muito próximo. O jornalista Lucas Pedrosa trouxe a informação ontem à noite que o Vasco tem uma reunião essa semana para selar a contratação de De Ossa. Empate com aquele gosto de o que aconteceu, né? Por que o Vasco não deslancha? Poderia ter vencido, mas foi bom trazer um ponto para o Rio de Janeiro. A decisão acontece em São Januário. Mudanças no time para sábado contra o Mirassol, pressão dentro do Campeonato Brasileiro e reforços. Quando eles vão chegar? A janela já está aberta. Bom, o jogo de ontem, quem assistiu ou quem acompanhou aqui a nossa transmissão, saiu com aquele gosto de caramba, porra, mas que time ruim. Não estou dizendo o Vasco não, o adversário. E por que não venceu? Esse é o problema. O time do Vasco criou, teve volume, primeiro tempo mais posse de bola, chegou a ter 70% contra 30% do adversário durante boa parte do primeiro tempo, criou, finalizou, mas errava o alvo. Ou a tomada de decisão. Os nossos laterais muito mal no primeiro tempo. Puma, Cuiabano, o Puma chegou a cruzar para fora, uma bola pela direita desceu ali. O Cuiabano não ultrapassava o Andrés, que fez um bom primeiro tempo, mas na hora de tomar a decisão, sempre um horror. Cuiabano não ultrapassava, não passava de jeito nenhum, não ia ao fundo. Não sei se tinha que pagar algum imposto. Eu critiquei, falei no intervalo, inclusive, que os dois deveriam ser substituídos. Pois bem, na primeira jogada de um lateral, o Cuiabano ultrapassa o Andrés, recebe, bate para dentro da área, um cruzamento que foi um chutamento, o Álvares mete gol contra. Beleza, empatou o jogo logo no início, melhor dos cenários, empatar logo. Falei, bom, agora o Vasco vai entrar no jogo, né? Porque acalmou logo no início, nada. Aí o time não consegue criar isso porque no final do primeiro tempo, e mais uma desatenção, e mais uma falha aqui, ó. Dá sono, cara. É impressionante. A defesa sempre tem que falhar. E o Pedro Emanuel falou isso no pós-jogo. Não pode. Tem que ter atenção o tempo todo. Enfim, 1-1. Agora vai entrar no jogo. Vai comandar as ações. Nada. Aí mais uma falha. Aí o técnico tenta fazer algumas mudanças. Tira o Puma, bota o Paulo Henrique, que foi um horror. Entrou mal demais. E mais uma falha da defesa.
defesa sempre muito exposta. Apesar de ter mostrado alguma evolução, linhas mais aproximadas, algum trabalhozinho de aproximação, de trabalho de triangulação, criação horror. O Nuno na criação, o Rojas entrou com uma vontade no jogo, que Jesus amado. Mas aí o Vasco leva um 2-1. Aí eu falei, agora a vaca foi pro brejo, não é possível, cara. Vai pro brejo com tudo. Aí o Vasco vai, luta, o Cuiabano aparece como opção, cruza para o Spinelli, que entrou no segundo tempo, ele dá aquela chapada e empata o jogo. Antes desse lance, o Paulo Henrique teve uma chance pela direita e não fez o beabá do lateral. Ele vai ao fundo, legal, o que se espera de um lateral, só que ao invés de cruzar para trás, ele bate reto. Levanta a cabeça, olha os companheiros, ele achar o Spinelli livre. O Vasco poderia ter voltado com uma vitória. Ah, Fábio, mas o empate não tá bom? O empate foi um bom resultado, jogando fora de casa. Mas nas circunstâncias da partida, o Vasco deveria ter vencido. O time do Independente Medellín é muito fraco. Tecnicamente, poderia ter voltado com uma boa vantagem. Quando eu digo boa vantagem, 2 gols de diferença, o que daria uma tranquilidade no jogo da volta, já que o calendário vai ser apertado. Sábado tem jogo com o Mirassol. Quarta que vem, a volta com o Independente Medellín. Depois, na sequência, a decisão na Copa do Brasil diante do Fluminense. Com o elenco limitado que tem o Vasco, falhando constantemente o setor defensivo, quanto mais vantagem você adquirir, menos sofrimento, menos desgaste emocional terá pela frente. Só que parece que esse time que não tem uma mentalidade vencedora gosta de passar por sofrimento. Sábado vai ser um jogo importantíssimo contra o Mirassol, um adversário nesse momento direto do Vasco, com um jogo a menos para sair da zona de rebaixamento. O Vasco não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória, mas precisa ter um mental forte para isso. Não pode, no final do jogo, relaxar e aí tomar um gol do adversário de bobeira. Não pode ter uma atuação individual tão abaixo de alguns jogadores. E aí? Esse time não era para entregar mais? Concorda comigo? Agora, não consegue. Ah, então reforços virão, Fábio. Beleza, vamos trazer 5 jogadores. Eu vou fazer um vídeo, provavelmente para amanhã. Mas ontem eu fiz um levantamento durante a transmissão. Isso me chamou muito a atenção. A diretoria do Vasco contratou mais de 20 reforços, a atual gestão, né? A gente ontem fez um levantamento de entre 22 e 25 nomes, dos mais diversos. Zagueiros, então, foram 7. O Vasco contratou 7 zagueiros e não acertou em um. Aquele que é titular absoluto, que nos dá tranquilidade. Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Saldívia, Cuesta, Robert Renan, Maurício Lemos, lembra dele? Olha, lembrei de 6. Cara, um horror. E não consegue fazer uma zaga confiável. O que acontece com o Vasco? O que acontece com o time do Vasco? E aí, se for para o ataque, então, Lloyd, Garré, Maxime, Nuno, Andrés, cara, é uma infinidade. Jean Davi, Emerson Rodrigues, Spinelli, Brenner, olha a quantidade de nomes para acertar quantos? Andrés? Nuno, em alguns momentos? É muito pouco. Então, assim, a janela está aberta. Quem vem? Quem são os nomes? O Nelson de Ossa, volante, precisa. Isso sem lembrar Alex Teixeira, Souza, Coutinho, ok. Todos nós contrataríamos. Se não deu certo, como a gente esperava, a culpa não é do Pedrinho. Mas se você pegar 25 nomes e destacar o Thiago Mendes, o Andrés Gomes, o Coutinho, o Nuno em alguns momentos, o Robert Renan com boa vontade, tem o Cuiabano, 5 ou 6, a gente está falando de só 20%. Aí a pergunta que eu deixo para você, torcedor: qual empresa um diretor resistiria apresentando um saldo positivo
de 20% só. Olha, o seu saldo positivo na sua gestão é de 20%. 80% que você faz não dá certo. Qual empresa manteria esse diretor? Alô, amigo vascaíno. Não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo com mais notícias do nosso Vascão. Um abraço.